Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Hoje a nossa leitura está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que bênção, vamos ler aqui juntos, mas eu quero incentivá-lo, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, a inscrever-se. Ajude-me a levar a mensagem de Deus para mais pessoas. Amém? Vamos lá então orar e ler a palavra de Deus. Querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui com os teus filhos amados, para juntos podermos crescer em ti, andar em ti, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que o seu nome seja glorificado através de nossas vidas. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, irmãos que estão unidos com Deus, nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns para com os outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus, falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo, ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos no meio das chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier, para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos de vocês, que vocês têm de fazer o bem e complete do trabalho para fazer com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do completo do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por ele, por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus, o nosso Senhor, e do nosso encontro com ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguns afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós testemunhamos, afirmamos isso enquanto profetizamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Deixamos que alguém, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino.
ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram do que eu lhes disse tudo isso enquanto estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruído porque não acreditaram, nem amaram a verdade, e os poderiam salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm poder no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por você, sempre, sempre a quem o Senhor ama, pois Deus escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tornem parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem forte para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue se espalhando rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhe dará força e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão fazendo o que lhes recomendamos, que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e firmeza com Ele, Cristo dá. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos para sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada, a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam
de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer o que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastando dele, para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês paz, sempre, de todas as maneiras. Que o Senhor esteja com vocês. Com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo. É assim que assino as minhas cartas, e é assim que escrevo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a vocês, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixem de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essa coisa só produz discussão. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem do coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem em que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa e, se for usada como se deve, devemos lembrar, é claro que as leis são feitas para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus, os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião, são feitas também para os que matam e os seus pais, e para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os saqueadores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me entregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado a força para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e con... porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmia contra ele no passado e de ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derrubou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé, o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro de que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por esse mesmo motivo, Deus teve misericórdia de mim, para que Jesus pudesse mostrar
toda a sua paciência comigo, e por isso ficará exemplo para todos que no futuro vão crer e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, a ele seja toda honra e glória, todo poder para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecias ditas há muito tempo a respeito de você, e essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado destruição na sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Segundo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver de uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus a respeito uns dos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que orem, eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio, com toda humildade, não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva, e não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus, mas a mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, o bispo deve ser homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma mulher, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter a capacidade para ensinar. Não pode ser chegado a vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo,
Se ele for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos que de fora da igreja, para que não fiquem desmoralizados e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios, que não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada na fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa, ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos e na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a vocês esperando ir vê-lo, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônio. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para aqueles que creem e conhecem a verdade, os comam e comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis. Se der esse conselho aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm pouca utilidade, mas o exercício espiritual tem valor, porque o seu resultado é a vida. Tanto agora como no futuro, esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto em nossa esperança em um Deus vivo, que é Salvador de todos, especialmente todos os que creem. Recomende e ensine todas essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem sejam um exemplo de maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando
os profetas da igreja falarem, e o grupo de presbíteros pôs nas mãos sobre a sua cabeça para dedicá-los ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de que vocês mesmos e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e orar o dia e a noite, pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta na vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma só vez. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou as boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponham nas listas as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo, e assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa, e pior ainda, a aprender a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de vocês, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém e que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e do ensino cristão, pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por duas testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo na presença de Deus, que Cristo Jesus e dos santos anjos. Eu peço e insisto o seguinte: em tudo o que você fizer,
obedeça a estas instruções sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte aos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes vocês têm ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo que elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. 1 Timóteo capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos, e os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por eles por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, deve trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir é brigar a respeito de palavras, é como uma doença nessas pessoas. E daí vêm as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. E o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. O que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida, roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça da destruição, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de males e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas vocês, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé, ganhe a vida eterna, pois foi por essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho na fé, na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, diante de Cristo Jesus, que deu seu belo testemunho da fé em frente a Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça, e o mesmo amor e o mesmo Deus que é bendito é o único Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela, ninguém nunca ouviu, nem poderá ver, e a ele pertence a honra, o poder eterno. Amém. Aos que têm riqueza neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e não ponham sua esperança nas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus e que nos dá as coisas em grande quantidade para nosso prazer. Mande que façam o bem e que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, que estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles ajuntarão para si mesmo um tesouro que será uma boa base firme para o futuro.
Assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados, evite falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas afirmam que tinham esse conhecimento e desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Amém. Deus te abençoe de maneira especial por essa leitura de hoje.